Os irmãos podem sentar. Pedir aos irmãos abrirem sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4. Aliás, a Tânia vai sair com as crianças, já saiu. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10 ao 26. Mesmo assentado, mas com reverência, o irmão Ricardo colocou ali também para nos ajudar. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: Eu sou o que fala contigo. Amém? Vamos orar, meus irmãos, vamos falar com o nosso Deus, pedindo a Ele direção em tudo. Pai, nós te louvamos, ó Senhor. Nós te adoramos pela tua bondade, fidelidade, por tua misericórdia.
Obrigado ao Senhor por tudo que foi feito, pela leitura, pelos hinos que foram entoados ao teu santo nome. Pedimos neste momento, Senhor, que a tua palavra encontre guarida no meu coração, no coração dos meus irmãos e no coração daqueles que ainda vão ouvir, ó Senhor. Toca-lhes, porque o Senhor é quem conhece cada vida. Eu peço, Senhor, graça e misericórdia, não só por mim, mas pela vida do nosso pastor, ó Deus, para pregar a tua palavra, Senhor. Tu sabes que de nós mesmos não há inteligência alguma, mas o teu Santo Espírito que habita dentro de nós, é Ele que nos orienta, que nos impulsiona em tudo. Obrigado pela tua bondade, fidelidade e misericórdia. É o que te pedimos e te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus amados, mês de missões até que Ele venha. Esse é o tema central. Obrigado, pastor. Esse é o tema central que a gente vem aí pregando esse mês de novembro. Hoje eu quero falar mais uma mensagem, missões até que Ele venha. E o título da mensagem é: Jesus revela a verdade que liberta. Jesus é essa pessoa, irmão. É esse homem, é esse Deus que realmente pode revelar a verdade que traz liberdade a todo homem, a todo ser humano. Escute, meu irmão, preste bem atenção. O homem lá fora, ele pensa que ele é livre, porque ele faz tudo o que lhe dá na teia. Ele acha que ele tem liberdade, ele acha que ele pode fazer qualquer coisa. Mas é engano, irmão. Um homem sem Deus, ele não está liberto de coisa alguma. Ele apenas se torna escravo das suas escolhas. Liberdade verdadeira só encontra aquele que tem a Cristo. Cristo é essa pessoa. Não é isso que Cristo diz lá em João 8, a partir do versículo 30 em diante? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Cristo sim, Ele dá liberdade. Cristo dá liberdade a todo ser humano que vem a Ele, que se achega a Ele, que entrega, confia a sua vida a Ele. Cristo é essa pessoa. Jesus revela a verdade que liberta. A mulher veio buscar a água, mas Jesus veio buscar a ela. Ela segurava um cântaro, Jesus oferecia uma fonte. Ela carregava um passado, Jesus oferece um futuro. É assim que vive hoje a humanidade, irmão. Carregando pesos em suas vidas, trazendo pesos consigo. Mas Jesus diz em Mateus 11, 28 em diante: vinde a mim todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. É esse o convite que Jesus faz, meu irmão. O mundo vem carregado, cheio de tantas coisas, mas Jesus quer dar o quê? Um fardo leve, quer libertar o homem dessas coisas. Missões é isso, irmão. É encontrar pessoas que não sabem o que precisa e apresentar aquele que tem tudo que elas procuram. Vou repetir. Missões é encontrar pessoas que não sabem o que precisam. E nós, igreja, apresentar aquele que tem tudo que elas procuram. O ser humano está tentando procurar, está tentando preencher o seu vazio com essas coisas do mundo, irmão, mas não vai achar. Deixa eu tirar o microfone, eu acho que vai ficar melhor. Jesus é verdade,
Jesus revela a verdade que liberta. Portanto, em primeiro lugar, meus amados, eu quero ser aqui um pouco objetivo para não passar do horário aí. Jesus revela a verdade sobre a sede humana. Todo ser humano carrega uma sede que o mundo não sacia. Jesus revela essa verdade, irmão, sobre todo ser humano. Existe uma sede espiritual na vida do homem que o mundo jamais vai saciar, que o mundo jamais vai realmente matar aquela sede. É como alguém que está com sede, irmão, e pega um copo de água bem geladinho e toma, e aquilo realmente refresca todo o seu corpo. Aquilo traz uma sensação maravilhosa. Só que, irmãos, o homem está assim, com essa sede, mas está procurando saciar a sede nas coisas deste mundo. E jamais ele vai matar essa sede, meu amado. Só Jesus pode fazer isso, só o Senhor pode trazer essa saciação na vida do ser humano. Olha o que diz aí, meu irmão, Isaías 55, versículo 1 e o 2. A todos vós os que tendes sede, vinde as águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, e comeis sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastai o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vós deleitareis com os finos manjares. Isaías estava convidando, irmãos, a vocês que têm de sede, vinde. Venha quem? A fonte que é Cristo, meu amado. O homem lá fora só vai ser saciado com essa sede se ele encontrar a Cristo. E essa é a primeira verdade que o Senhor revela sobre a vida do homem lá fora, sem Deus. Essa sede espiritual. Você sabia, meu irmão, que o homem lá fora muitas vezes está gritando, querendo que realmente a igreja fale desse Deus, mate essa sede. Ontem nós tivemos prova disso aqui, meu amado. Ontem a gente viu aqui duas pessoas sedentas, querendo, e a gente ali apresentou a água viva que transforma, que realmente muda a vida, irmão. E foi assim na vida desta mulher, não foi? Foi. Essa mulher matou a sua sede, irmão. A mulher procurou preencher o vazio com relacionamento sucessivo. A alma sem Deus, irmão, é um poço sem fundo. Era a vida desta mulher, estava querendo preencher aquele vazio que ela tinha nas coisas desta vida. E qualquer ser humano não vai preencher, meu amado. Irmão, isso é verdade, meu irmão. Por mais que o homem procure, ele não vai conseguir. Só Jesus. Amém ou não? Só Jesus vai preencher essa sede. Só Jesus vai realmente matar a sede que todo homem precisa. A igreja aponta para que o mundo, aliás, a igreja aponta não para que o mundo oferece, mas para o que Cristo é a fonte da vida eterna. É a igreja. Igreja, você, meu irmão, você que deve conduzir essas pessoas a esta fonte. É você, meu amado, você que foi salvo, você que foi lavado, você que foi remido, você que foi transformado. É você. Você deve ser essa pessoa. A água viva, irmão, é a resposta de Deus ao vazio. A água viva é uma resposta ao vazio que o homem sente. Olha aí o que diz a palavra de Deus. Eu já até citei, mas eu quero ler novamente. Mateus 28, 11, 28 e 29 diz: Vinde, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descansos às vossas almas. João 7, versículo 37 e 38 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do interior fluirão rios de águas vivas. Jesus é essa resposta, irmão. Jesus está dizendo a todo ser humano, igreja, ontem foi um dia extraordinário, meu irmão. Sabe por que a gente saiu aqui evangelizando? Os irmãos ficaram ali no farol evangelizando. A gente foi por aqui por trás, veio pessoas aqui dentro, irmão. É isso que nós temos que apresentar a esse Deus que convida a todos que têm sede. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Essa é a primeira verdade que Jesus revela, irmão. Senhor liberta, Senhor traz liberdade a todo ser humano. Jesus oferece descanso e plenitude. A água viva é o Espírito Santo habitando no coração. Que coisa extraordinária. Eu tinha pulado o texto, mas eu vou voltar aí, só para... Já volto, só deixa eu concluir aqui. Não oferecemos religião. Foi o que a gente ontem estava conversando com o Valdomiro. A gente deixou ele bem claro para ele. Valdomiro, a gente não está oferecendo aqui religião alguma. Porque a religião, ela não salva. A religião não traz benefício algum para homem algum. Mas a gente estava dizendo para ele, o Beto e a irmã Ana, a gente está oferecendo aqui para você Jesus Cristo, aquele que pode transformar a vida. Então, irmão, a religião não salva o perdido. Devemos oferecer vida abundante em Cristo Jesus. Põe aí para mim, Ricardo, por favor. Eu tinha pulado esse texto, irmão, mas o Senhor me incomodou. Jeremias 2, versículo 13. Está falando ainda dessa sede. Olha que texto, irmão, extraordinário. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram. O manancial de quê? Pergunta, irmão. Deus estava tratando ali com a nação de Israel. Não está aparecendo no Brasil hoje? Abandonando o manancial de águas vivas e fazendo o quê? Cavando cisternas rotas que não retém água alguma. É o jeito que está vivendo a nação brasileira hoje, irmão. É assim, o povo estão deixando o Senhor, não estou falando de igreja, tá? Preste bem atenção no que eu estou falando. A humanidade, o homem lá fora, sem Deus. Era isso que o Senhor também estava tratando com Jeremias. O povo tinha se esquecido dele, estava abandonando o Senhor. Estava deixando o Senhor para acabar se estar na rota. E como que vai saciar a sua vida? Como vai saciar a sua sede? Se a deixa o Senhor, irmão, parece o retrato da nossa nação hoje. O homem virando as costas para Deus, ainda quer ter uma vida leve, não vai ter, irmão. Não vai ter, somente Cristo sacia a sede e nós devemos oferecer, irmão, essa água que é Jesus Cristo. Segundo lugar, Jesus confronta o pecado com amor. Onde que o irmão achou isso? Na palavra de Deus. Vai comigo o Evangelho de João, novamente. Versículo 16 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá.
A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Irmão, você está vendo como que Jesus confronta o pecado desta mulher? Não é com arrogância, não é realmente estando com raiva, mostrando realmente uma insatisfação na vida daquela mulher. Não, ele trata do pecado dela com amor. A verdade, irmão, liberta quando o ser humano é confrontado, mas não com raiva, irmão. Quando a gente vai falar com o pecador sobre Cristo, sobre os seus pecados, irmão, a gente deve falar com mansidão, com amor, com carinho. Não é passar a mão em cima, não, meu querido. E é o que, irmão Rubiano? É expor o pecado dele. É dizer que se ele não se arrepender, é dizer que se ele não tiver uma mudança de vida, o pecado dele vai levá-lo à morte. E é uma coisa, irmão, que a gente não faz quando a gente dá o plano simples da salvação. No entanto, que a gente cita 2 textos muito conhecidos da palavra de Deus. Romanos 3, 23 e Romanos 6, 20, alguma coisa, eu não estou enganado. São esses textos que falam do pecado. Não é isso, é. A gente deve, irmão, realmente amar. Abra aí comigo. Abra aí comigo. Eu gosto desse texto. Atos, capítulo 2. Olha o que diz a palavra do Senhor, meu irmão. Atos 2, 40. E com muitas outras palavras. Isso testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Ali os discípulos estavam exortando com amor. Ali os discípulos estavam dizendo para aquelas pessoas, aqueles homens: olha, vocês devem se salvar desta imundo, desta geração perversa. Mas, irmão, quando a gente vai apresentar a Cristo, é com amor. Você imaginou se Jesus fosse áspero com esta mulher aqui, do Evangelho de João, o que aconteceria com ela? Jamais que ela ia querer saber do Senhor. Romanos 8, 32, eu até li também, já citei para os irmãos. E conhecereis a verdade vos libertará. É falar com amor a este povo. É falar com amor, irmão, a essas pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno, é confrontar o pecado dela e dizer: se arrependa em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está correndo um perigo grande. Irmão, vamos alertar o povo. Vamos alertar as pessoas. Vamos falar de Cristo. O pecado, irmão, deve ser confrontado realmente. A verdade liberta quando ele é confrontado. Hebreus 4, 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É a palavra de Deus. Pregue a palavra, irmão. Fale com amor, fale com carinho, mostre esses textos. Jesus revela o passado dela, não para humilhar. Não essa era a finalidade de Jesus Cristo. Mas era para levar a mulher a pensar e refletir. Quando a gente, irmão, confronta o pecado com a palavra de Deus, não é para humilhar ninguém, meu amado.
É somente para que a pessoa entenda que ela precisa refletir no que ela está fazendo, no que ela está cometendo, e realmente voltar para trás. Não era para humilhar, mas para curar a alma daquela mulher. Essa era a finalidade de Jesus quando confrontou o pecado dela. Não foi para deixá-la mais para baixo. Era para curar. Era para trazer realmente aquela mulher dizendo: tem alguém que se importa comigo. Quer o meu bem. O confronto de Jesus é cirúrgico. É cirúrgico. Ele vai na raiz. Ele cura. Ele sabe onde precisa agir, irmão. É igual o irmão Francisco, teve que passar por uma cirurgia, o médico sabe o que tem que fazer. Assim é quando Jesus confronta alguém. É para trazer cura. Missão não é passar a mão no pecado, mas apresentar o caminho do arrependimento e restauração. Missão é isso, irmão. É ver a pessoa caminhando e dizer: não, está tudo bem. É quando a gente vê alguém, irmão, que está afastado dos caminhos do Senhor, e vê que aquela pessoa está pecando, e a gente falar: não, não tenho nada a ver com isso. Não é bem assim que funciona, sabia? Tem tudo a ver. Principalmente se for um membro da própria igreja. Porque, irmão, se a gente não for até essa pessoa, e se a gente não falar com amor a ela, para ela se arrepender, para ela abandonar, para ela deixar o pecado, a igreja sofre. A igreja perece. Não perece não, irmão, perece. Pecado não confessado, irmão, traz prejuízo. Ou você acha que não traz? Eu posso citar aqui uma série de textos, eu só vou citar um para você lembrar. Davi: enquanto eu calei o meu pecado, se envelheceram os meus ossos. Um outro texto, tá? Lembra lá, Paulo em Coríntios, aquele rapaz tendo relação com a madrasta, era um pecado, tá, irmão? Mas é um pecado de adultério, essas coisas, tá? Mas todo pecado tem consequência. Não estou falando que é aqui a questão. Eu estou falando do pecado. Quando não confessado, ele traz problema. Sabe o que Paulo diz para aquela igreja? Olha, tira. Se vocês não tirar, se vocês não botar para fora, Deus não tem como agir. E é assim, irmão. E é assim, quando a gente sabe, meu querido, a gente deve orientar a pessoa. E principalmente o perdido lá fora. Tem algumas outras coisas aqui, irmão, mas eu vou pular por causa do nosso horário. Terceira e última questão. Jesus se revela como Messias. Jesus confronta o pecado. Jesus revela a verdade que liberta. Mas Jesus também se revela a essa mulher como o Messias. Versículo 26. Só volte aí comigo, rapidinho. Evangelho de João, capítulo 4. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. Jesus estava dizendo para que a mulher: realmente, eu sou esse que você acabou de dizer. Quando vier o Messias, Jesus disse: eu sou essa pessoa. Eu sou aquele que realmente havia de vir, e vindo eu ia dar a minha vida para buscar as pessoas. Então, irmão, eu quero dizer para você que Jesus se revela como Messias. Ele se revela aos improváveis. As pessoas lá fora.
Como que Jesus se revela às pessoas lá fora? Através de quem, irmão Biano? Através da minha vida e da sua vida. Não é que Deus vai aparecer do nada para essas pessoas lá fora, irmão. Deus constituiu a igreja para poder sair e mostrar quem Ele realmente é. É através da igreja que o Senhor se revela à humanidade caída e perdida lá fora, como Deus que pode salvar. Olha o que diz aí, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie da presença de Deus. Deus usa a sua igreja, irmão. É isso que Paulo está falando aqui, essas coisas loucas, fracas. Quem é? Somos nós. Essas coisas improváveis. É a igreja. Você é essa que é as coisas que Paulo está falando. É para confundir, irmão, as fortes. É para confundir a sabedoria. Deus usa cada um de vocês como Ele quer para revelar-se ao homem lá fora. É isso que Deus faz. Olha o que o Senhor diz em Mateus 11, 25. Porque aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelastes aos pequeninos. A igreja, a você mesmo, a mim, a cada um de nós. Deus se revelou a nós. E nós devemos revelar esse Deus às pessoas que estão lá fora. O Messias não se revela a mestres da lei, mas se revela a pessoas marginalizadas, pessoas humildes. Assim era essa mulher de João 4. Você sabe por que ela foi naquele horário, irmão? Um pico do sol, meio-dia, para que ninguém a condenasse. Aquela mulher ia sozinha nesse horário tirar água. Ela ia porque, irmão, ela tinha vergonha. Mas o Senhor, quarta-feira eu estava falando sobre isso. Que Jesus disse que era necessário passar por Samaria. Era necessário, por que era necessário, irmão Biano? Porque ali tinha uma pessoa que ela precisava conhecer quem verdadeiramente era Jesus Cristo, meu irmão. Eu fiz até uma pergunta na quarta-feira: qual é a sua Samaria? Aonde você tem que ir, meu amado, para revelar esse Deus que ama qualquer pecador? Aonde você tem que estar? Irmãos, a gente precisa realmente revelar esse Messias ao mundo. Mas, irmão Rubiano, são tantas pessoas falando. Eu sei disso, irmão. Quanto mais, melhor. Amém ou não? Meu amado, use os recursos que você tem, rede social. Fale de Cristo. Essa semana, nós estamos aí na tal da COP30. Os nossos amigos, lá do outro lado, não vou falar, porque senão pode ser que derrube a nossa live, enviou uma aberração. Não sei se os irmãos viram. Um tigre, ou é uma onça, com chifres, desse tamanho, bucho gigante.
Aí tinha um rapaz falando lá que aquilo lá traz uma série de problemas para a nação, abrindo alguns portais espirituais. E realmente essas coisas existem, irmão, tá? Isso existe, não brinque. Isso é verdade. Mas uma coisa que a gente tem que fazer, irmão, eu estava até comentando com a Kelly. Eles podem enviar 100 imagens daquela para cá. Você que é um salvo, você que é um filho de Deus, um servo do Senhor, não sei se a palavra vai ficar bem colocada, mas não tema por causa disso. Mas, irmão, o piano está trazendo prejuízo, sabe, irmão? Estava comentando com a Kelly. Ele pode, como eu disse, pode enviar 100 imagens daquela. Sabe qual é o dever da igreja? Sair e anunciar. Se a igreja fizer o seu papel, irmão, de anunciar o Messias, irmão, não esquente a cabeça. Ainda eu disse para aquela ainda, desde que o mundo é mundo, essas coisas sempre existiu. Esses portais sempre foram abertos com o povo de Israel adorando outros deuses e tantas outras coisas. Irmão, não tenha medo. Qual é o papel da igreja? É aquilo que a gente fez ontem. Saímos, evangelizamos, ganhamos almas para Cristo. Irmão, pode enviar, irmão, pode enviar. Pregue a palavra, irmão. A igreja saindo, a igreja pregando, a igreja falando, irmão. O inferno não pode parar a igreja, meu querido. Não tem como ir para a igreja. Não, porque quem vai à nossa frente é o nosso Deus. E ele jamais perdeu uma batalha. Não é hoje, não vai ser amanhã e nunca vai ser. Nós vamos continuar falando e mostrando o Messias. Amém ou não? Dever da igreja. Não tem mais essas imagens de ver, não. Tivemos também no passado aí, um pouco mais para trás, a Madonna e aquela outra lá, a figura lá falando, trazendo aquelas coisas aberrações. Não tenha medo, só faça uma coisa, meu querido, pregue a palavra. Pregue a palavra. Fala do Messias. E Satanás perde. Quando uma alma se salva, irmão, Satanás perde. Satanás. Esse é o dever da igreja. Missões até que ele venha. Jesus revela a verdade que liberta todo homem, ele mesmo. Jesus confronta o pecado com amor, está dizendo, olha, se arrepende, muda, vem a mim, e eu estou disposto a mudar a sua vida. Se você entregar a sua vida, eu vou transformá-la. Irmão, fale de Cristo. Fale de Cristo. Jesus se revela a pessoas marginalizadas. Deus faz grandes coisas em pessoas que o mundo despreza, meu amado. Deus faz grandes coisas com pessoas que o mundo despreza. Deus é Deus, ninguém pode limitar o seu poder. Pregue a palavra. Pregue a palavra. A salvação, ela é universal. Atos 10, 34 e 35 diz assim. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Pelo contrário, em qualquer nação, em qualquer nação, aquele que o temer e faz o que é justo, lhe é aceitável. Deus não faz acepção. O desejo de Deus é que todos se salvem. E esse texto é um texto que os irmãos conhecem. Cornélio envia homens a Pedro e diz, olha, manda Pedro vir aqui. Pedro tem uma visão. Eu não vou contar tudo, mas eu vou só rapidamente falando. Pedro tem uma visão na oração e
Deus fala com Pedro, olha, vai, porque tem 2 homens lá embaixo te esperando. E vai até a casa do homem que esses homens vieram. E lá vai Pedro lá. Pedro chega na casa de Cornélio, está toda a família reunida. Pedro começa a falar de Jesus Cristo. Pedro começa a pregar. E o que acontece, irmão? Aquela família é salva. Aquela família se encontra com Cristo. Então a gente vê, irmão, que os judeus ele tem uma mentalidade muito fechada. Achava que somente o Messias eram para eles e Deus e Jesus está dizendo que não é assim. A salvação é para todos. Todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo aquele que vai a Cristo, irmão, ele recebe como um filho. E é isso que a igreja precisa fazer, levar conhecimento da salvação que há em Cristo Jesus. Igreja, a tarefa é nossa, a tarefa é sua, meu irmão. É sua, é seu dever pregar a palavra de Deus. Romanos 10, 12 e 13 diz assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tudo. Não é alguns. Como a gente estava falando hoje pela manhã, né? Hoje pela manhã a gente entra um assunto bem interessante. Eu não vou dizer, porque os irmãos têm que ficar curiosos para vir na aula, tá? Todos. Jesus se revela a todo ser humano. Jesus se revelou a esta mulher. Era necessário passar por Samaria para revelar uma verdade que ela ainda não conhecia. Quem, irmão? Cristo. Jesus era necessário passar por Samaria para revelar àquela mulher o pecado dela que estava levando ela para o inferno. Sabe, meu irmão, nesta noite aqui presente, Deus está falando com você também. Deus está chamando a sua responsabilidade. Deus está dizendo para você nesta noite: fale do meu amor. Fale das grandezas, fale daquilo que eu tenho operado na sua vida. Cristo destrói as barreiras étnicas e religiosas. Cristo faz isso. Não é para algumas pessoas, não é para algum povo, alguma nação, alguma tribo, é para todos. Cristo não faz acepção de pessoas algumas. O desejo dele é que todos se salvem. Missões, escute bem, vou encerrar. Missões não escolhe públicos. Missões inclui todos. Não escolhe pessoas. Eu vou falar para esse grupo, não, inclui todos. Todos é todos. É os bêbados, é essa mulher prostituta, é os drogados, é os marginalizados, é aqueles que muitas vezes a sociedade deixa de lado. O evangelho, irmão, inclui. Soma, põe dentro, traz realmente todos. Não rechaças ninguém para fora. Venha. Venha. Tem sede? Tem fome? Venha. Venha. Jesus não revela apenas a sede, revela a fonte.
Ele expõe o presente e cura o passado e abre um futuro. Missões é apresentar essa fonte ao mundo seguinte. Isso é missões, irmão. Até que ele venha, mostre Cristo. Até que ele venha, confronte o pecado. O homem perdido lá fora, com amor, levando ele refletir, levando ele pensar. Missões até que ele venha, revele esse Messias que quer salvar a todos. Os irmãos do Ministério Louvor pode vir, vai louvar ao Senhor. O pastor vai querer encerrar, pastor? Depois do Ministério Louvor, o pastor vai se chegar. Irmão, vamos fazer missões, vamos continuar pregando, vamos continuar falando. Cristo vai voltar para buscar o seu povo, a sua igreja.